Prepare seu coração porque esse reencontro vai te emocionar. O dia amanheceu pesado, com um céu cinzento que parecia espelhar exatamente o que Marina sentia por dentro. Ela estacionou o carro em frente à casa da avó e ficou alguns segundos com as mãos paradas no volante, respirando fundo, como quem precisa pedir permissão ao próprio coração para entrar num lugar que nunca mais será o mesmo. Vinícius, seu filho de 20 anos, olhou para a fachada pela janela e murmurou, num tom quase respeitoso: "Faz tempo que não venho aqui." Marina assentiu devagar. Agora é a última vez." A frase doeu mais do que ela esperava. Se você está gostando desta história, já deixa seu like e se inscreva no canal. A porta da casa rangia como sempre, mas naquele dia parecia um som de luto. Lá dentro tudo estava igual e ao mesmo tempo completamente diferente. O cheiro de lavanda e talco que a avó usava insistia em permanecer, agarrado nas cortinas, nas almofadas, nas roupas dobradas na cadeira. As cortinas pesadas filtravam a luz, fazendo a sala parecer um lugar onde o tempo tinha parado. Os quadros tortos na parede, que a avó jurava estar do jeito certo, continuavam ali, como se esperassem ela aparecer a qualquer momento para ajeitar tudo à sua maneira. "Por onde a gente começa?" perguntou Vinícius, segurando uma caixa de papelão vazia. Marina respirou fundo. "Pelos quartos. Guarda-roupa, gavetas. O que não tiver valor emocional a gente doa. O resto eu levo comigo." Ela tentou falar com firmeza, mas a voz saía sempre um pouco embargada, como se tivesse um choro preso, se segurando pelas unhas. Subiram as escadas devagar, cada degrau emitindo um estalo que ela conhecia de cor desde a infância. O quarto da avó estava quase intacto. A cama arrumada, o terço em cima do travesseiro, o abajur antigo, a cadeira cheia de roupas sobrepostas. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, só de imaginar a avó ali sentada, contando as mesmas histórias de sempre. Vinícius começou a abrir gavetas, empilhar roupas, separar documentos. Ele fazia isso com um cuidado que deixava Marina emocionada. Ele não tinha crescido com a avó por perto todos os dias, mas sempre tratou aquela casa como um lugar sagrado. Ao abrir a terceira gaveta da cômoda antiga, no fundo entre lenços de tecido e fotos já desbotadas, ele encontrou uma pequena caixa de madeira, sem fechadura, apenas com a tampa encaixada. "Mãe, olha isso." Marina se aproximou, secando discretamente o canto dos olhos. A caixa era simples, de madeira escurecida pelo tempo, com um pequeno risco na lateral, como se tivesse batido em algo muitas vezes. "Deve ser só coisa velha, filho. Vê se são bijuterias, documentos. O que for importante separa." Vinícius levantou a tampa. Dentro não havia joias, nem fotografias, nem medalhas. Apenas um envelope amarelado, cuidadosamente dobrado, com uma caligrafia firme na frente. Ele estreitou os olhos para ler. Em letras grandes com traços apressados estava escrito: "Entregue à mãe do bebê." Ele sentiu um arrepio inexplicável. "Mãe", chamou de novo, mas agora com outro tom. Marina se virou irritada com o próprio choro e tentando se manter funcional. "Que foi?" Ele estendeu o envelope. "Olha o que está escrito." Ela pegou, e assim que leu a frase, sua respiração falhou por alguns segundos. "Que mãe? Que bebê?" murmurou, mais para si do que para ele. O envelope não tinha remetente, nem data. Só aquela frase. Dentro, algo leve. Um papel dobrado ao meio. Marina sentiu uma inquietação profunda, como se o corpo dela reconhecesse aquele objeto antes da mente. "Posso abrir?" perguntou Vinícius ansioso. Ela ficou alguns segundos em silêncio. "Não, eu abro." Suas mãos tremiam levemente ao deslizar o dedo pela aba do envelope, que já estava um pouco rompida pelos anos. O papel lá dentro estava amarelo, fino, com pequenas marcas de dedos antigos. Ela o desdobrou com cuidado. As letras eram ligeiramente tortas, escritas com urgência. "Eu não sei quanto tempo tenho antes que eles descubram. O bebê que você levou para casa não é o seu. O erro não foi seu. Eles fizeram isso por interesse, por dinheiro. Procure a verdade enquanto ainda há tempo. Assinado. Uma enfermeira que viu demais." O chão pareceu se inclinar. Marina sentiu um zumbido distante nos ouvidos, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Vinícius, vendo a expressão da mãe sumir para dentro, pegou o papel da mão dela, leu linha por linha,
os olhos se arregalando mais a cada frase. Mãe, isso tá dizendo que o bebê que você levou para casa não era o seu. A palavra não ecoou dentro dela como eco num poço sem fundo. Isso é loucura. Ela reagiu imediatamente. Deve ser alguma brincadeira, algum engano. Não faz sentido. Mas enquanto dizia isso, algo lá no fundo do corpo começava a se mexer. Memórias de dor, flashes de uma sala de parto lotada, vozes apressadas, alguém murmurando algo que ela nunca conseguiu lembrar direito. Vinícius de repente ficou muito sério. Mãe, isso é sobre mim? A pergunta caiu como uma pedra. Marina o olhou, como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Os olhos, as sobrancelhas, o jeito de segurar a caixa. Tudo era tão familiar. Ele era o filho dela. Ela sentiu isso como um instinto animal. Você é meu filho, ponto, respondeu com firmeza. Mas essa carta... Ele ergueu o papel tremendo. Essa carta tá falando do quê, então? De quem? Marina passou a mão nos cabelos nervosa. Eu não sei. Ainda. Mas eu vou descobrir. E se isso for alguma crueldade, alguém vai me pagar por ter mexido com isso. Ela dobrou o papel e o guardou na bolsa, como se quisesse impedir que o mundo o visse de novo. Mas, dentro dela, as frases continuavam abertas. De volta ao carro, o silêncio era espesso. A casa da avó ficou para trás, mas a sensação era de que eles estavam trazendo um fantasma dentro da bolsa. No caminho, Marina pensava em cada detalhe do parto. Lembrava de ter sentido medo, de ter apagado por alguns segundos, de ter acordado com uma sensação estranha de que algo estava faltando. Mas, no colo, estava Vinícius, e naquela época, bastou. Ela agarrou aquele bebê como se fosse o último pedaço de chão. Nunca teve coragem de revisitar aquele dia com atenção. Em casa, Vinícius colocou a carta sobre a mesa da cozinha. A gente precisa ler isso de novo, com calma, disse, puxando uma cadeira. Marina sentou, relutante. Já li. Lemos em choque, não é a mesma coisa. Ele tinha razão. Ela pegou o papel de volta, passou o dedo pelas letras, imaginando o rosto daquela enfermeira anônima escrevendo às pressas. O bebê que você levou para casa não é o seu. O erro não foi seu. Eles fizeram isso por interesse, por dinheiro. Procure a verdade enquanto ainda há tempo. Quem são eles? Vinícius murmurou. E por que a carta estava escondida na casa da avó? Marina sentiu um calafrio diferente desta vez. Talvez porque ela sabia que isso precisava ser encontrado, mas não por mim antes da hora. Talvez por você. A ideia de que aquela carta sempre esteve ali, esperando, era assustadora. Por onde a gente começa? Vinícius perguntou. Marina ficou alguns segundos encarando a própria xícara vazia. Pelo hospital. Pelo dia em que você nasceu. Se tiver alguma mentira, ela começa ali. Na manhã seguinte, o Hospital Santa Cecília parecia mais imponente do que ela lembrava. O hall era luminoso, moderno, cheio de gente apressada, mas nada daquilo importava. Para Marina, aquele prédio era agora um lugar onde a verdade tinha sido enterrada. E ela estava ali para desenterrá-la. Na recepção, explicou que queria acesso ao prontuário do parto de 2004. A atendente pediu documentos, fez perguntas, digitou no sistema. Depois, indicou o setor de arquivo histórico no subsolo. O corredor do arquivo era frio demais, com paredes claras e silenciosas. Um funcionário mais velho os recebeu, acostumado com gente procurando histórias médicas. Marina entregou os dados. Ele sumiu por trás de uma porta de metal e voltou minutos depois com um envelope pardo nas mãos. Aqui está o prontuário da senhora, disse, mas sua expressão mudou ao folhear as páginas. Estranho. Marina sentiu o rosto esquentar. O que foi? Tem páginas faltando. Alguém removeu algumas folhas e... Ele apontou para uma linha. O campo da triagem do recém-nascido está em branco. Não tem carimbo, não tem assinatura. Isso não acontece. É obrigatório. Vinícius se aproximou. Alguém mexeu nisso? O homem respirou fundo. Não posso afirmar quem, mas... Sim, esse prontuário não está completo. E há uma anotação antiga de que documentos foram retidos para a apuração interna. Depois disso, nada mais. Marina sentiu a garganta fechar. Tem algum nome de enfermeira, médico? Qualquer coisa? Ele apontou para o topo da ficha de entrada. Enfermeira responsável pela internação, Lígia. Moretti. Enfermeira assistente, Rosa Maria Vilar. O mundo pareceu encolher.
Rosa. O nome bateu no peito de Marina como um eco de infância. Rosa era vizinha da avó. Rosa sempre esteve perto, perto da família, perto de Vinícius quando ele era pequeno. Ela trabalhava aqui? Marina perguntou chocada. Trabalhava, não por muito tempo, pelo que consta. Pediu demissão no mesmo ano. Dizem que saiu abatida, mas isso é só conversa de corredor. Oficialmente, nada. Vinícius olhou para a mãe, e no olhar dos dois havia a mesma conclusão silenciosa. A carta, a enfermeira, Rosa. Tudo começava a se conectar. Saíram do hospital em silêncio. No carro, Vinícius foi direto. A Rosa sabia. A gente precisa falar com ela, agora. Marina sentiu medo. Medo do que poderia ouvir. Medo do que aquilo faria com a vida deles. Mas o medo de continuar na mentira era maior. Vamos. A rua da casa da avó era quase a mesma de sempre. Os mesmos muros baixos, as mesmas árvores, as mesmas calçadas rachadas. Mas naquele dia, tudo parecia diferente, como se cada casa escondesse segredos. A casa de Rosa tinha uma fachada simples, com uma janela sempre entreaberta. Marina se lembrava de vê-la observando a rua, as crianças, as vidas passarem. Ela bateu à porta. Uma vez, duas, três. Por um instante, achou que ninguém viria. Então, a fechadura girou. Rosa apareceu. Mais velha, com os cabelos presos, os olhos cansados. Quando viu Marina e Vinícius juntos, ela não fingiu surpresa. Apenas suspirou como quem esperou aquele momento por anos. Eu sabia que esse dia ia chegar, disse, abrindo espaço para que entrassem. A casa era organizada, cheirando a café fresco. Na sala, fotos de crianças que Marina não conhecia, paisagens, santos. Nada de Vinícius, nada da avó. Isso pareceu estranho. Sentaram-se. Vinícius ficou em pé, inquieto, os braços cruzados. Marina não perdeu tempo. Tirou a carta da bolsa e colocou sobre a mesa. Isso estava na gaveta da minha avó. Foi escrita por uma enfermeira. Diz que o bebê que eu levei para casa não era o meu. Foi você quem colocou essa carta lá? Rosa olhou para o envelope como se visse um fantasma. Os olhos marejaram imediatamente. Não fui eu quem escreveu, mas fui eu quem escondeu. A confissão pairou pesada no ar. Você sabia? Vinícius explodiu. Você sabia que tinha algo errado com o meu nascimento e nunca disse nada? Por quê? Rosa respirou fundo, segurando as mãos para conter o tremor. Porque eu tive medo. Marina se inclinou para a frente. Medo de quem? Rosa olhou de um para o outro, como se avaliasse se eles estavam prontos. Do seu pai, Marina, e de quem estava ao lado dele. As palavras atravessaram Marina como facas. Do meu pai? Repetiu incrédula. Rosa assentiu, com lágrimas contidas. Naquela noite, no hospital, houve confusão. Mas não aquela confusão normal de hospital. Houve movimentação escondida, ordens dadas nos corredores, gente entrando onde não devia. A enfermeira principal, Lígia, viu demais. Viu quando um bebê foi levado para fora da ala sem justificativa. Viu quando o cartão de identificação foi trocado. Ela tentou impedir. Foi silenciada. Vinícius sentiu um frio subir pelas costas. Trocado? Como? Você está dizendo que trocaram bebês? Rosa fechou os olhos por alguns instantes. Não um, dois. Vocês eram gêmeos. O mundo parou. Marina segurou o encosto da cadeira com força. Como assim, gêmeos? Rosa falou baixo, com a voz rasgando. Você teve 2 bebês naquela noite, Marina. 2 meninos. Um foi entregue a você. O outro foi entregue a outra família. E você nunca soube. As lágrimas vieram sem que Marina pudesse conter. Eu não lembro. Ela levou a mão à testa. Lembro da dor, da luz forte, de gente correndo. Lembro de apagar por alguns momentos. Quando acordei, colocaram um bebê nos meus braços e eu... Ela olhou para Vinícius chorando. E eu te amei tanto, que nunca pensei em mais nada. Vinícius estava pálido. Então, eu tenho um irmão gêmeo? Em algum lugar? Rosa assentiu. Tem. E ele nasceu com você. Mas não foi para casa com você. Marina enxugou o rosto com raiva. Quem fez isso, Rosa? Quem mandou? Você disse que teve medo. Medo de quem? Rosa respirou fundo, como quem toma coragem para saltar de um lugar muito alto. Do seu pai e de Lúcia. O nome caiu como um soco. Lúcia, a segunda esposa do pai de Marina. A mulher que sempre criticou tudo,
que sempre achou que Marina era fraca, que sempre dizia que a família precisava ser protegida. Eles achavam que você estava grávida de um homem inadequado, de um relacionamento que seu pai desprezava. Queriam garantir que só um herdeiro legítimo tivesse direito a tudo. E queriam que esse herdeiro fosse criado sob controle, sem riscos. Foi uma decisão fria, cruel, calculada. Rosa levantou com dificuldade e foi até um armário. Voltou com um envelope antigo, semelhante ao da carta. A Lígia me deu isso, pouco antes de sumir. Disse, se um dia eles vierem atrás, entrega para Marina. Eu guardei, mas nunca tive coragem de ser eu a começar essa história. Dentro do envelope, uma fotografia. Um bebê, enrolado num cobertor azul, dormindo, com uma pequena mancha vermelha no ombro esquerdo. Atrás, escrito à mão, Gêmeo B. Marina levou a mão à boca. Meu Deus! Vinícius encarou a foto, o coração disparado. Esse é o meu irmão. No verso da foto, além de Gêmeo B, havia algumas siglas e datas. Entre elas, uma lista com 3 sobrenomes: Alencar, Dantas, Vasconcelos. Essas eram as famílias mais próximas do seu pai no clube em que ele vivia enfiado, explicou Rosa. Famílias com influência, dinheiro, capacidade de fazer as coisas sumirem. Uma delas saiu daquela noite com um bebê que não era delas. Marina respirou fundo, como quem tenta se segurar num mundo que está desabando. Então, meu pai, Lúcia, escolheram qual filho eu teria. E o outro foi dado? A palavra doeu mais do que qualquer outra. Rosa assentiu. Você não teve escolha, nem eles. Os bebês foram transformados em peças de um jogo de poder. Horas depois, já em casa, Marina estava sentada na mesa da cozinha, com a foto do Gêmeo B à sua frente e a carta ao lado. Vinícius andava de um lado para o outro, inquieto. A gente precisa saber em qual dessas famílias ele está. Não vou ficar sentado esperando. O celular de Marina vibrou. Um número que ela não via há anos apareceu na tela. Henrique. Ela atendeu com a voz trêmula. Alô? Marina. Veio a voz do outro lado, mais grave, cansada. Fiquei sabendo que você foi ao hospital e que passou na Rosa. Ela fechou os olhos. Então você sabe exatamente o que eu descobri. Houve um silêncio pesado. Eu sabia que esse dia ia chegar. Ele disse, repetindo a frase que Rosa usara. Precisamos conversar, antes que você vá atrás das pessoas erradas. Encontraram-se em um café discreto, longe de olhares conhecidos. Henrique parecia menor. Os cabelos grisalhos, o rosto abatido, os olhos fundos. Quando viu Vinícius, hesitou. Você cresceu. Vinícius não retribuiu a cordialidade. Cresci sem saber que tinha um irmão, respondeu. Henrique inspirou fundo. Seu avô acreditava que sua mãe estava grávida de um homem que ele desprezava. Ele vivia obcecado com a ideia de limpar a família. Achou que, se controlasse quem era reconhecido como neto, controlaria o futuro. Marina quase riu de nervoso. E para isso ele achou que podia roubar um dos meus filhos? Eu não estou defendendo, disse Henrique, a voz falhando. Estou dizendo o que aconteceu. Ele fez um acordo com uma das famílias do clube, uma família que não podia ter filhos. Lúcia foi a mente por trás. Ela convenceu seu pai de que era o melhor para a imagem da família, para o patrimônio, para tudo. Ele olhou para o sobrinho. Eu aceitei participar. E me arrependo todos os dias. Qual família? Vinícius perguntou frio. Qual sobrenome? Henrique pareceu lutar consigo mesmo. Finalmente murmurou. Dantas. O nome ecoou entre eles. A família Dantas queria muito um filho. Perderam um bebê pouco antes. Aceitaram uma adoção irregular, acreditando que estavam pegando uma criança sem família. Eles não sabiam de toda a troca, mas aceitaram o silêncio. E o silêncio tem preço. E o nome dele? Marina perguntou. Henrique demorou alguns segundos. Eles o chamaram de Caio. O coração de Marina disparou. Caio. Um nome que ela nunca tinha dito, mas que parecia ter estado sempre ali, escondido debaixo da língua. Onde eles moram? Henrique anotou um endereço em um guardanapo e empurrou em direção a ela. Você tem que saber de uma coisa. Eles o criaram com amor. Ele não tem culpa de nada disso. Vinícius apertou o papel. Eu também não. Marina e Vinícius foram até o bairro indicado no dia seguinte. A casa dos Dantas era bonita, mas não exagerada. Tinha plantas bem cuidadas na frente e uma sensação estranha de normalidade. Helena,
Uma mulher de olhar cansado e gentil abriu a porta. Posso ajudar? Marina quase não conseguiu falar. Meu nome é Marina. Rose, preciso muito falar com você sobre o Caio. Helena empalideceu. Ele não está em casa agora. Quem é você? O olhar dela era de alguém que tem medo de uma verdade que sempre evitou. Entraram, sentaram-se na sala, e aos poucos, Marina contou tudo. Falou da carta, da foto, do hospital, da troca. Helena chorou, abraçando os próprios braços. Eu sabia que tinha algo errado, confessou. A adoção foi estranha, foi rápida demais, sem juiz, sem papel direito. Meu marido dizia que era um atalho, que a gente estaria salvando uma criança. Eu quis acreditar. Eu só queria ser mãe. Quando Caio entrou, horas depois, carregando uma mochila nas costas e o cabelo bagunçado pelo vento, não fazia ideia de nada. Chamou pela mãe, sorridente, até ver Marina e Vinícius sentados no sofá. Parou na hora. Mãe, o que está acontecendo? Helena enxugou as lágrimas e segurou a mão do filho. Filho, esse é Vinícius. E essa é Marina. Caio os olhou confuso. E quanto mais olhava para o rosto de Vinícius, mais o sorriso desaparecia. Porque ele parece comigo. Vinícius ficou de pé. Porque eu sou seu irmão gêmeo. O silêncio que se seguiu parecia coisa de cinema. Caio tentou rir, achando que era uma piada de mau gosto, mas o tremor na voz não deixou. Isso não faz sentido. Marina tirou a foto do envelope. Essa foto é sua, do dia em que você nasceu. Ela mostrou o bebê enrolado no cobertor azul com a marca vermelha no ombro. Caio ficou lívido. Essa marca, murmurou levantando a camiseta e mostrando o ombro. A mesma mancha do mesmo lado. Ele se sentou, as pernas fracas. Você é minha mãe? Marina assentiu, chorando. Sou, e sempre fui, mesmo sem saber onde você estava. Caio passou as mãos pelo rosto, como se quisesse acordar. Helena, soluçando, segurou o braço dele. Eu nunca soube, meu filho. Eu nunca teria aceitado se soubesse que você tinha uma mãe. Eu só te amei. O que aconteceu depois foi um desmoronamento controlado. Caio chorou como uma criança que descobre que o mundo é maior e mais cruel do que parecia. Abraçou Helena com força. Depois, hesitante, levantou os olhos para Marina. Eu não sei como me sentir. Não quero perder ninguém. Ela se aproximou devagar. Você não vai perder. Você só ganhou mais gente que te ama. O abraço entre os dois irmãos veio depois, e foi tão forte quanto inevitável. Eu sempre senti que faltava alguma coisa, confessou Caio. Agora eu sei o que era. Vinícius riu entre lágrimas. Faltava eu te encher o saco. Nos dias seguintes, a vida virou um turbilhão de documentos, versões, memórias e perguntas. Era preciso digerir o passado, mas também decidir o que fazer com ele. Marina sabia que ainda faltava uma peça importante. Marcelo. Ela não podia seguir sem olhar nos olhos do homem que seu pai sempre pintou como ameaça. Talvez ele também tivesse sido vítima da mesma trama. Encontraram-se em uma praça, perto da escola, em que um dia estudaram juntos. Quando ele chegou, com alguns fios de cabelo grisalho e um jeito cansado, Marina sentiu um misto de nostalgia e dor. Você está igual, ele disse tentando sorrir. Você não, ela respondeu, com sinceridade e um pouco de carinho. Quando viu Vinícius e Caio, ficou mudo. O rosto dele empalideceu. Quem são eles? Nossos filhos, Marina respondeu. Os seus filhos. Marcelo levou a mão ao peito. Meus... Ela explicou tudo. Ele ouviu com os olhos cheios, quase sem respirar. Quando ela terminou, ele balançou a cabeça, incrédulo e devastado. Seu pai... Ele me disse que você tinha perdido o bebê. Disse que eu tinha acabado com a sua vida, que era melhor eu sumir. Eu aceitei. Fui covarde. Mas nunca teria abandonado vocês se soubesse a verdade. Vinícius o observava com um olhar duro, mas havia empatia também. Eu não sei se consigo te chamar de pai ainda, mas eu quero te conhecer. É o mínimo que eu mereço. Caio assentiu. Eu também. Marcelo chorou sem vergonha. Eu aceito qualquer coisa que vocês me derem. Até nada. Só não quero mais viver na mentira. Enquanto isso, uma sombra continuava rondando tudo. Lúcia, a mulher que Rosa apontou como peça-chave, aquela que tinha tanta influência quanto o pai de Marina, ou mais.
Eles sabiam que precisavam enfrentar o passado por completo se quisessem seguir em paz. A confirmação veio numa tarde chuvosa, quando o telefone de Marina tocou com um número desconhecido. Marina. A voz era fria, conhecida. Que surpresa você mexendo em coisas que deveriam ter ficado enterradas. Lúcia, a madrasta. Você sabia que isso ia estourar um dia? Marina respondeu, tentando manter a voz firme. Eu sempre soube que você era curiosa demais. Lúcia ironizou. Mas confesso que não imaginei que chegaria tão longe. Encontrar o outro menino, isso foi um feito. Marina sentiu o sangue gelar. Você sabia onde ele estava, acusou. Desde o começo. Claro que sabia, respondeu Lúcia, como se falasse sobre o tempo. Foi tudo feito sob a minha supervisão. Seu pai não teria coragem de fazer nada sozinho. Ele era fraco. Eu fiz o que era necessário para preservar a família. Você destruiu a minha, Marina rebateu. Houve uma pausa. A família sempre foi maior do que você, querida. E você ainda não entendeu isso. Se quiser continuar desfrutando dessa ilusão de verdade, venha até a casa antiga hoje à noite, sozinha, ou as coisas podem piorar para os dois meninos. Marina sentiu o estômago revirar de raiva e medo. Assim que desligou, contou tudo para Vinícius e Caio. Eu vou com você, disse Vinícius imediatamente. Eu também, completou Caio. Ela não manda mais em nada. Chegaram ao casarão da família Freitas com o coração acelerado. A casa ainda tinha aquela imponência arrogante, mas agora parecia um cenário de crime mal resolvido. Lúcia os esperava na sala, sentada na poltrona favorita do pai de Marina, como se fosse a dona de tudo. Eu pedi para você vir sozinha, ela disse, franzindo o rosto ao ver os dois rapazes. Que pena que você nunca soube obedecer. Obedecer é com você, Marina retrucou. Eu aprendi a sobreviver. Lúcia analisou Caio e Vinícius com olhar clínico. Interessante ver os dois juntos. Confesso que o resultado ficou harmonioso, melhor do que eu esperava. A forma como ela falava deles como produtos fez Vinícius dar um passo à frente. A gente não é experimento seu. Você não salvou ninguém. Você jogou com a nossa vida. Ela riu, um riso seco. Eu salvei o que importava. O nome, o patrimônio, a imagem, o resto sempre foi dispensável. Marina sentiu uma raiva antiga borbulhar. Você me roubou um filho. Você destruiu a minha maternidade. Você me fez viver 20 anos incompleta. Você não teria aguentado. Lúcia respondeu sem piscar. Frágil, emotiva, tendo que criar 2 meninos sozinha, com um marido que mal parava em casa. Você teria fracassado. Eu só antecipei o inevitável. Você matou a enfermeira? Vinícius perguntou de repente. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Lígia sabia demais, Lúcia disse finalmente. Insistiu em falar, insistiu em se meter. Eu atirei do caminho, foi fácil. Gente idealista demais sempre acaba sumindo. Nesse momento, a porta da frente se abriu brusca. Helena entrou, seguida de Marcelo, e de 2 policiais. Lúcia perdeu o sorriso por um segundo. O que significa isso? Ela disparou. Significa, disse um dos agentes, que você não manda mais em ninguém. Lúcia Freitas, a senhora está presa por obstrução de investigação, cooperação em fraude documental, adoção ilegal e suspeita de envolvimento no desaparecimento de Lígia Moretti. Lúcia tentou manter a postura, mas a máscara começou a rachar. Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu tenho contatos, Tinha, corrigiu Marina. Agora você só tem contas para pagar. Enquanto os policiais algemavam Lúcia, ela ainda tentou olhar para Caio, como se quisesse deixar uma última mensagem. Você poderia ter sido grande, disse. Comigo você teria chegado longe. Caio a encarou com um desprezo tranquilo. Com a minha mãe eu chego onde eu quiser. E olhou tanto para Marina quanto para Helena, deixando claro de quais mães estava falando. Quando ela foi levada, o casarão pareceu respirar de outro jeito, como se a presença que pesava o ar finalmente tivesse ido embora. Marina deixou o corpo relaxar pela primeira vez em dias. Marcelo colocou a mão no ombro de Vinícius e Caio. Helena abraçou os 2 meninos, puxando Marina junto. Naquele abraço confuso e apertado, uma família nova nascia, não por laços tradicionais, mas pela escolha consciente de permanecerem juntos. Meses depois, a casa de Helena virou ponto de encontro oficial. Maria trazia panelas cheias de comida,
como se cozinhar fosse uma forma de recuperar os anos perdidos. Caio chegava com histórias da faculdade, Vinícius com piadas e planos. Marcelo aparecia com garrafas de vinho barato e um jeito tímido, tentando ainda encontrar o lugar dele naquela nova configuração. Às vezes, eles falavam do passado com dor, outras com um tipo de humor sobrevivente, aquele que aparece quando a tragédia já não manda em tudo. Numa dessas tardes, enquanto o sol se punha tingindo o céu de laranja, Caio e Vinícius ficaram na varanda, olhando para a rua vazia. Você já imaginou como teria sido se a gente tivesse crescido junto desde o começo? Caio perguntou. Vinícius riu. Eu tinha te batido mais só por precaução. Depois ficou sério. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para você e tenho a sensação de que te conheço há muito mais tempo do que parece. Eu também, Caio confessou. É como se tudo tivesse sido um intervalo, e agora a vida recomeçou. Marina apareceu na porta, ouvindo metade da conversa. Aproximou-se, abraçou os dois pelos ombros. Vocês dois sempre foram meus, mesmo quando o mundo tentou me convencer do contrário. Vinícius encostou a cabeça no ombro dela. Agora a gente sabe, e ninguém mais tira isso da gente. Caio assentiu, com um sorriso que misturava gratidão e paz. Eles podem mexer em papel, trocar nome, apagar registro, mas não tem como apagar o que a gente é. Marina respirou fundo, olhando os dois lados da mesma história sentados ali, colados a ela. Não tem. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a verdade pode demorar, mas quando chega muda tudo. E ali, naquela varanda simples, com o dia terminando devagar, o silêncio que antes era cheio de dor, finalmente se transformou em paz. Uma paz que não vinha de esquecer o passado, mas de olhar para ele, encará-lo de frente e decidir que, mesmo com tudo o que fizeram, ninguém mais teria o poder de roubar o que eles reconstruíram juntos. Uma família que se escolheu, apesar de tudo. E assim encerramos mais uma história. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva para mais histórias como essa. E me fale nos comentários de onde você está assistindo. Ficarei muito feliz em saber em qual cantinho do mundo essa história chegou. Até mais.